Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é o nosso bate-papo informal de número 51, cujo tema é Por que não aceitamos a ingratidão alheia? E aí, Rita, o que a gente vai falar para o povo a respeito disso, hein? Pois é muito comum a gente ouvir assim as reclamações, né, de que eu fiz tanto por fulano e ele me devolve com uma ingratidão, eu não consigo aceitar isso. Então, a gente precisa entender um pouquinho, né, sobre essa ingratidão e sobre esse sentimento que esse outro sente, né, com essa ingratidão. Porque, assim, uma ingratidão é quando por exemplo, alguém fez algo por você e você não agradece por aquilo. Então, você recebeu um bem e não agradeceu por aquilo. Agora, quem fez esse bem, por que tem que receber uma gratidão de volta? Não é? Porque é a mesma coisa de você fazer um comércio, né? Comercializar alguma coisa. Você normalmente dá alguma coisa e recebe algo em troca, não é? Só que, nesse caso, quando nós fazemos algo de bom para alguém, né? Não devemos esperar nada em troca. Nós estamos fazendo porque o certo é esse, é realmente fazer o bem ao outro. E se não recebemos o bem de volta ou se não recebemos um obrigado, né, uma gratidão, é porque o outro ainda não está meio mal educado, né, ainda não entendeu, né, como é que as coisas funcionam na vida. Então, a gente precisa fazer as coisas sem esperar nada em troca, porque na verdade essa troca seria uma barganha, né? E aí cadê o mérito da sua bondade, né, da sua caridade, ou seja lá o que for que você tenha feito por essa pessoa? Se o outro não consegue agradecer ainda, o problema na verdade é do outro, que precisa se educar, precisa, né, se fortalecer e compreender e ser grato a tudo que vem a ele, né, ou a ela. O que você acha disso? Eu diria que a gente pode voltar um pouquinho antes nessa história, né? Primeiro, no sentido do que seja a gratidão. Gratidão vem de graça, né? E a gente pode dizer que a graça está relacionada exatamente ao fato de nós entendermos as leis de Deus que nos ensinam como nós devemos nos comportar dentro da vida material. Então, isso é um aspecto. Um outro aspecto é entendermos uma coisa que a gente fala muito aqui, que é a lei de causa e efeito. A toda ação tem-se uma reação. E quando você diz que alguém está sendo ingrato, ou que alguém não está demonstrando, né, da forma que você gostaria, uma reação àquilo que você fez, também é uma forma de você dizer que Deus não está sendo muito legal com você, né? Já que você é tão bom, já que você faz tanto pelo outro e o outro não reconhece. Mas isso eu acho que é uma questão que a gente pode trabalhar um pouco mais. E eu voltaria um pouco mais ainda à questão do Buda. O Buda, nas 4 nobres verdades, ele sempre disse o seguinte: primeiro, que o sofrimento existe, isso é um fato, mas que a razão do sofrimento é a ignorância. Então, quando a gente está tratando aqui de gratidão, ou de ingratidão, ou de incompreensão, né, da nossa reação e da reação do outro, na verdade isso está relacionado à nossa ignorância. Nós não entendemos a lei de Deus, nós não entendemos como devemos nos comportar e não entendemos que devemos aceitar o comportamento do outro. Porque, na verdade, tudo funciona como se fosse um grande espelho, né? Ninguém é grato, ninguém é ingrato, ninguém é bom, ninguém é ruim, tudo é um espelho. E se nós somos de alguma forma, digamos assim, vitimado, entre aspas, por essas situações, nós precisamos tentar compreender, né, o que nos cabe nessa situação. Por que essa situação, né? Por que nós estamos indo ao encontro dessa situação? Verdade, nós falamos há pouco tempo sobre essa questão nós temos um vídeo sobre a questão que você acabou de falar, Que é lei de causa e efeito, da questão da gratidão, da ingratidão, não sei especificamente sobre Fugiu. Não, mas bom, não eu importa, quero falar vamos 3 continuar. coisinhas que você comentou aí. Primeiro, você comentou do significado da palavra, né, graça, né, que significa graça. Então, mas o motivo, quando nós damos alguma coisa de graça, você, quando dá algo de graça, você não pode esperar nada em troca, não é? Então, graça, o nome, a própria palavra já te diz que é para você simplesmente dar.
e acabou aí, entendeu? Você dá e acabou aí. E aí você falou da lei de causa e efeito, isso é verdade. A gente sempre conversa sobre isso, né? E ninguém tem uma reação assim do outro de graça, não é? Tem sempre algo aí alguma história, né, passada e que hoje nós não conseguimos compreender, mas a forma como um outro reage a nós, normalmente essa reclamação vem não de um desconhecido, né, vem sempre de alguém conhecido, a quem você faz muito e não recebe nada em troca. Então essa relação, né, esse relacionamento com essa pessoa, ou seja no trabalho ou no relacionamento afetivo ou de familiar, né, de mãe, filho, pai, né, e mulher, esposa, qualquer relacionamento desse tipo, existe sempre uma história, né, por trás disso tudo, e nós estamos sempre aqui resgatando as nossas faltas, nossas falhas. Então, realmente a gente não deve, né, ficar se sentindo mal por não receber nada em troca. Nós estamos sempre aqui resgatando, né, coisas passadas, erros nossos do passado. Então, se não compreendemos no momento o que está acontecendo, vamos aguardar, vamos aceitar, né? Vamos ter paciência e simplesmente fazer o que nós achamos certo fazer. Se o outro vai responder ou não, como eu quero ou não, aí é outra história, entendeu? Mas não podemos deixar nós de realizarmos as ações, né, de bondade, de caridade, ou de ajuda, de seja lá o que for com o outro, mas sem contar que o outro vai te responder da forma como você deseja. Então vamos fazer sem esperar nada mesmo. Inclusive, você estava lendo hoje de manhã no Evangelho e tem uma parte, né, do Evangelho de Mateus, de Lucas, de mais de um evangelista. A gente olhou no caso de Mateus. Sim, é dentro do Sermão da Montanha. Do Sermão da Montanha. Eu acho que seria muito importante que todos nós lêssemos de vez em quando o Sermão da Montanha, porque há muitas mensagens interessantes de Jesus no Sermão da Montanha. Então, onde ele diz, por exemplo, né, se alguém te bater numa face, você dá a outra. Né? Onde ele diz qual é o mérito que você tem de amar a quem te ama, ou de emprestar a quem sabe, você sabe que vai te pagar. Então, quer dizer, a questão, né, dentro do Sermão da Montanha, é Jesus mostrando que nós precisamos ter um outro comportamento diferenciado daquilo que o nosso ego gosta, que o nosso ego se sente grato. Na verdade, o que Jesus disse, que dentro de uma vida crística, a gente tem que aprender que o comportamento é totalmente diferente daquilo que a gente se acostumou. Por isso que ele diz, se alguém te roubar, quiser a tua veste, se não me engano, dá também a capa. Isso. Se alguém te chamar para andar 1 quilômetro, digamos que seja 1 quilômetro, ande 2. É no sentido de se coloque disponível, não reaja à situação. Né? Demonstre confiança no outro, né? E então, a bem-aventurança diz exatamente, né, qual é o seu mérito se você faz alguma coisa esperando algo em troca, não é? Aí é comércio, né? Isso, é uma barganha, a gente né? não pode comercializar com a espiritualidade, você não pode comercializar com a tua evolução. Então, se você acredita, como você já disse, que está fazendo bem, faça o bem. Se o outro consegue reconhecer, se o outro reage da forma que você gosta, isso não importa, senão você está barganhando. E você não está fazendo a caridade pela caridade, você está fazendo a caridade para ter algo em troca. E isso não tem valor perante a sua evolução espiritual. Pelo menos eu penso assim. A nossa evolução é de acordo com o nosso mérito, não é? Então, mérito e espontaneidade, né? Nas sim, suas ações. Sim. Você precisa ser espontâneo. Você faz porque reconhece que é o melhor a ser feito e acabou. Que é o correto a fazer, entendeu? Não importa o que o outro esteja pensando. O que importa é o que você esteja fazendo e o que seu coração, né, tá ali mandando. Agora, eu lembrei do vídeo que eu ia falar, era o de vitimarmos, né? Lembra que nós falamos sobre sermos vítimas de nós mesmos? Nós vamos colocar na descrição do vídeo, né? A indicação o link, desse vídeo, o que é link bem legal. desse vídeo. É isso aí. Pois é, tem muito a ver com isso de não aceitar, né, uma ingratidão. Então tá, gente, não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like, de dar o seu dislike, de fazer o seu comentário, de repassar esse vídeo para os seus amigos e de nos sugerirem temas. Isso. Valeu? Então, um ótimo final de semana para todos vocês. Beijos um grande a todos. beijo. Valeu, Tchau, tchau. Tamo juntos.